Como é feito o fechamento de uma ferida operatória na coluna vertebral? Quantos pontos são dados? Pontos internos, externos? Que tipo de fio que nós usamos? Fios absorvíveis, não absorvíveis? Drenos, sim ou não? Essas são as perguntas que frequentemente nós ouvimos não apenas de pacientes, mas de alunos de medicina e de residentes. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em coluna vertebral, e o assunto de hoje é o fechamento das feridas operatórias na coluna. Muito bem, então algumas coisas nós levamos em conta no fechamento da ferida, principalmente a localização, quais são as linhas de força, para que lado a pele vai estar tracionando. Então na cervical a gente sabe que as linhas de força são de uma maneira, nas costas de outro, na região lateral do tronco de outro, e tudo isso influencia bastante na questão estética e no tipo de incisão que nós vamos fazer, a direção do corte. Nós vamos cortar nessa posição, vamos cortar nessa posição, como vai ser feito o fechamento, porque claro, nós queremos sempre a cicatriz mais estética, mais bonita possível para os nossos pacientes. Então, o primeiro ponto importante é entender naquela região que a gente vai operar como é que são as linhas de força, ou seja, como que a musculatura vai tracionar a minha ferida, e aí a minha incisão tem que ser de uma maneira que ela sofra as menores forças possíveis de abertura para que ela fique fininha e, claro, fique esteticamente aceitável. Então, na região cervical, por exemplo, nós sempre que possível usamos incisões transversais e não longitudinais, sempre que possível, e na maioria das vezes isso é possível de ser realizado, mesmo quando nós temos que abordar múltiplos níveis. Já na região dorsal, nas costas, nós utilizamos incisões longitudinais, tá? E o fechamento também é feito por planos de uma maneira muito parecida. No tronco, no flanco, para usar, por exemplo, acessos laterais, nós utilizamos incisões transversais, que são, por exemplo, usadas nas toracotomias ou nos acessos lombares laterais, transpsoas ou anterior ao psoas, as incisões oblíquas. Muito bem, e com o que nós fechamos? Quais são as camadas que nós fechamos? Bom, isso também depende muito da região que vai ser operada, mas fundamentalmente a musculatura ela pode ser aproximada, em algumas situações com poucos pontos. Nós não costumamos dar muito ponto na musculatura, isso não é necessário, mas a fáscia, que é aquele tecido que recobre a musculatura, ela é muito importante de ser fechada, e eu gosto de fechar a fáscia com uma sutura contínua. Existem pontos hoje que são auto-ancoráveis, ou nós podemos fazer um ponto ancorado contínuo. Então se prende numa das extremidades e vão se dando pontos ancorados continuamente, fechando a fáscia da melhor maneira possível. Se existe risco de sangramento ou se ficou algum espaço morto, que nós chamamos, um espaço não totalmente fechado, por exemplo, na ressecção de um tumor, é muito importante que se deixe dreno profundo. Então se deixa o dreno, que vai coletar, vai evitar que se colete sangue profundamente, vai retirar esse sangue vai ser retirado num coletor, e aí sim a fáscia é fechada o mais hermético possível com as suturas contínuas. Outro ponto importante é aproximar o subcutâneo. O subcutâneo é a camada que fica logo embaixo da pele. Nós usamos para isso preferencialmente fios absorvíveis, para que não fiquem machucando ou proeminentes na pele, e nós usamos um tipo de sutura que é invertida para que o nó fique o mais longe possível da pele e não fique incomodando e não fique aquele pontinho exteriorizado, um pontinho azul, por exemplo, se for um fio de Vicryl, um azul meio arroxeado. Então nós fechamos o subcutâneo com vários pontinhos separados, invertidos, de modo que a pele fique com as bordas
o mais alinhada possível, né? A pele não pode ter degrau, por exemplo, porque com degrau isso não vai acabar bem e a sutura não vai ficar bonita se não der deiscência, ou seja, a abertura da pele. Outro ponto importante é que a pele não pode ter nenhum tipo de machucado, nenhum tipo de queimadura do bisturi elétrico, por exemplo, ou mesmo do afastador que fique por algum tempo lá pressionando, porque isso pode trazer a isquemia da pele. Essa isquemia pode fazer com que ocorra a abertura, a deiscência, e claro, essa abertura é um fator a mais para tão temida e indesejada infecção. Então, se existe, por exemplo, algum ponto machucado na pele, é muito importante que se tire 1-2 milímetros da circunferência, deixando uma pele novinha em folha, e aí sim se aproxime as bordas e a pele ela é fechada com um fio intradérmico, um tipo de sutura intradérmica, com um fio que pode ser absorvível, ou seja, um fio que vai ficar ali e em 2 semanas ele já tem um processo de absorção, não precisa ser tirado, e há também situações que a gente prefere usar um fio não absorvível e a gente deixa esse fio para fora e depois de 2 a 3 semanas nós retiramos esse fio e a pele já vai estar cicatrizada e o fio aí se torna indispensável. Mas sempre que possível, a minha preferência pessoal é de usar o fio absorvível e que não precisa ser retirado depois. Então vejo que muitos dos pontos que nós damos são internos, não são vistos pelo paciente, não tem que ser retirados e eventualmente nós temos que fazer algum reforço por cima desse fio intradérmico com um fio de nylon bem fininho, 4 zeros. Se existe alguma parte que não ficou totalmente fechada, a gente faz um outro pontinho de reforço, lembrando que esses pontinhos de reforço têm que ser retirados o mais rápido possível. Então, em 4, 5 dias eu já retiro esses pontos, que é o suficiente para a pele já estar na posição adequada, e aí a minha sutura intradérmica já é suficiente para dar conta do recado e não ter mais risco de abertura. Tá bom? Então esse era o assunto de hoje, fechamento das feridas em coluna vertebral. E só falando do dreno, que naqueles casos que nós deixamos o dreno ele é mantido de acordo com o débito. Então nós olhamos lá a cada 12 horas quanto tem de débito e, como regra, se esse débito for menor do que 50 ml em 12 horas, a gente pode tirar com segurança, porque não tem mais risco, ou pelo menos um risco muito pequeno, de formar um hematoma. Isso acontece em geral nas primeiras 48 horas e a retirada do dreno é indolor, é feita na enfermaria, no quarto mesmo, não dói, e aí aquele furinho ele acaba fechando em poucas horas, que a gente chama por segunda intenção, ou seja, ele fecha sozinho, sem necessidade de dar ponto. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido útil para você, paciente, aluno de medicina ou mesmo residente, e nos vemos semana que vem aqui no canal com tudo sobre coluna. Um abraço.